Graça e paz, meus irmãos. Hoje mais um episódio de Explicando Romanos, tá? Vamos hoje continuar aí a nossa terceira parte do capítulo 1, tá? Romanos capítulo 1, versículo 16. Hoje a exposição vai começar no versículo 16. Para quem está assistindo hoje o primeiro vídeo, de repente você não viu os anteriores, nós temos o objetivo, nosso intuito é fazer uma exposição exegética, tá? De toda a carta de Romanos, expondo mais as questões culturais, arqueológicas e também religiosas da época, tá? Então, nosso objetivo principal é esse. Não temos o objetivo de uma hermenêutica, tá? Uma tradução, uma realidade para os dias de hoje. Não é nosso foco esse. Então, vamos lá. Versículo 16, melhor dizendo. Versículo 16, Paulo vai dizer aos irmãos da seguinte maneira: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Primeiro, Paulo vai trazer uma expressão que, de repente, passa despercebido à vista da compreensão do leitor. Tá? Ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho. Onde Paulo está querendo chegar quando ele expõe isso? Tá? Os irmãos que estão acompanhando os versículos anteriores me ouviram dizer duas coisas fundamentais para nós entendermos esse versículo, essa explicação, tá? Essa expressão de Paulo. Primeiro, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, tá? Nós já conversamos bastante sobre isso anteriormente. E segundo, Paulo estava sendo acusado por falsos irmãos, tá? De pregar o evangelho de maneira leviana, tá? Então, Paulo aqui ele vai se importar em declarar, se autodefender, dizendo que ele não tem vergonha do Evangelho. Olha só, não me envergonho do Evangelho. Eu sou um apóstolo e não me envergonho do Evangelho. Porque reconheço que o Evangelho tem poder, é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crer. Tá? Paulo vai querer dizer, ele está se defendendo e dizendo o porquê que ele não se envergonha. Eu não me envergonho porque reconheço que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. E depois ele vai trazer uma expressão que de repente dificulta a compreensão de alguns, que ele vai dizer primeiro a judeus e também a gregos. Por que primeiro a judeus? O que Paulo está querendo dizer com isso? Irmãos, para que nós venhamos compreender bem essa questão de primeiro a judeus e depois a gregos, nós precisamos voltar lá no período verotestamentário, né, que antecede aí a Jesus, para nós entendermos a aliança que Deus faz com Abraão. Então Deus faz uma aliança com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Ele vai fazer uma aliança com Abraão e Abraão vai ser o pai daquela geração da qual Deus fazia o pacto, fazia essa aliança. Então, de certa forma, Paulo está querendo dizer o seguinte: o Evangelho ele foi revelado primeiro aos judeus. Primeiro aos judeus. Realmente, Deus se revelou primeiro a quem? A Abraão, que foi o pai da geração judaica, dos judeus. Então, Paulo está querendo dizer nada mais nada menos que isso. O Evangelho se revelou primeiro aos judeus. E é verdade, não tem como questionar isso. Ele se revelou aos judeus. Depois, em Cristo, ele vai se revelar também aos gentios, tá? Que quando Paulo está dizendo que a judeus e a gregos, ele nem usa gentios, na verdade ele usa a expressão grego, que é basicamente a mesma coisa. Grego vem lá do período grego-romano, né, da Grécia e também de Roma, né? Então Paulo está querendo dizer o seguinte: ele primeiro se revela aos judeus, depois ele se revela ao restante do mundo. É mais ou menos isso que Paulo está querendo falar, tá? E ele se revela primeiro aos judeus e depois aos gregos. Ou o restante do mundo seria uma tradução assim bem compreensiva para nós, tá? Então é isso que Paulo está querendo dizer no versículo 16. E ele vai prosseguir no versículo 17, dizendo, acompanha comigo aí, versículo 17, tá? Que vem dizer, eu estou lendo aqui para os irmãos da NVI, tá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá para a fé. Quando ele fala da justiça de Deus, ele está falando do processo de justificação que vai ser feito a todo santo, a todo crente, por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a nova justiça de Deus. Ponto. Tá? E depois ele vai falar do Evangelho, revelado pelo Evangelho, por Cristo, né?
de fé em fé. O que ele está falando desse aspecto de fé em fé? Ele está novamente apontando para o período verotestamentário, dizendo que pela lei foi revelado e o povo creu. Agora, e essa é a primeira fé, de fé em fé, a nova fé. Que fé seria essa segunda fé que Paulo está falando? De fé em fé. A fé dos irmãos que acreditaram que o Messias viria, e agora a fé daqueles que hoje acreditam que Cristo morreu e morreu para nos justificar, para nos salvar. De fé em fé. É isso que Paulo está querendo dizer. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quer dizer, nós temos que ter essa percepção que os irmãos que antecederam Cristo, eles foram salvos porque eles creram no Messias que viria antes de Cristo. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, certo? E os irmãos que viveram e morreram, pessoas morreram antes de Jesus morrer e ressuscitar, certo? Como é que esses irmãos foram salvos? Pela lei? Porque eles observaram a lei? Nada disso. Paulo vai ser muito claro nas próximas cartas falando sobre isso. Eles creram unicamente, eles foram salvos unicamente porque eles creram em Jesus. Creram em Jesus da seguinte maneira, que Jesus viria e salvaria o mundo, e morreria pelo mundo. E de fato aconteceu, aqueles que creram em Cristo foram salvos com ele. E hoje, Jesus Cristo já veio, já cumpriu a promessa que foi revelada lá pelos profetas, aquilo aconteceu e hoje nós somos salvos por quê? Pelo crer também. Só que hoje nós cremos que ele já morreu e já ressuscitou. Tá? E esse é o processo de salvação do crente. Então é basicamente isso que Paulo está querendo falar. De fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tá? Mesmo aqueles que antecederam Cristo e os que pós-Cristo também viveremos unicamente pela fé e seremos justos pela fé. Tá? É basicamente isso que Paulo está falando. No versículo 18, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que Paulo está querendo falar agora? Observe, irmãos, que até hoje é o terceiro vídeo do primeiro capítulo de Romanos, e nós vemos uma postura de Paulo, uma postura bem carismática, amorosa, né, com a igreja. Aqui no versículo 18, nós vemos uma mudança de comportamento. Paulo ele vai começar a falar de maneira mais dura, falando ali, a minha Ara, a Almeida atualizada, ela vai até colocar um título aqui. A idolatria de depravação dos homens. Quer dizer, Paulo ele começa, de certa forma, a chamar a atenção dos romanos, né, dos irmãos em Roma, em relação ao quê? A idolatria que acontecia em meio ao povo. Tá? Então ele começa a chamar a atenção para o povo, para os irmãos ficarem atentos quanto a isso. E ele aqui toma essa postura um pouco mais dura e passa a apresentar a ira de Deus para aqueles que fazem a injustiça. Tá? E o que ele vai falar aqui em cima? Ele vai falar assim, a ira de Deus revelada do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus manifesta a sua ira para todos os homens, aqueles impiedade, né? Ele vai falar sobre impiedade e perversão. Ou seja, perversos e impietosos. Essas pessoas detêm a verdade pela injustiça. Essa expressão, verdade pela injustiça, nós temos que ser bem cautelosos para entendermos isso. É daquelas pessoas que fazem a injustiça em detrimento da verdade que é Cristo. Ou seja, ignoram a verdade e praticam a injustiça. Essas pessoas receberão a justiça de Deus, serão ali julgados por Deus. Isso é evidente, isso é notório para nós. Tá? Versículo 18, nós acabamos de ler, falando sobre a ira, e no versículo 19 ele prossegue dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ele está querendo dizer o seguinte, no versículo 19, que ninguém pode saber que não sabia dessas coisas. Tá? Paulo está sendo muito claro com isso. Tá? Não adianta, tudo foi manifesto. Deus manifestou ali, é o que ele está falando, portanto Deus se manifestou aos homens. Tá? Desde lá do Jardim do Éden,
Deus ele se manifestou ao homem. Então nenhum indivíduo pode simplesmente dizer assim, eu fiz isso porque eu não sabia. Caim, né, quando mata Abel, ele sabia muito bem que ele estava cometendo um delito, tá? Ele sabia dessa realidade. Então ele não poderia alegar, tá? Caim, eu estou dando só um exemplo, tá, irmãos? Ele não poderia alegar que ele não sabia. Não sabia. Eu pensei que eu poderia matar meu irmão. Não. Deus já havia colocado dentro de cada indivíduo, dentro de cada espécie, cada ser humano, melhor sendo assim, né, a sua criação, uma porção da graça dele que os faziam ter conhecimento daquilo que é correto e do que é errado. Nós falamos anteriormente, irmãos, que todo ser humano, né, pós-Cristo, eles são salvos porque eles acreditaram em Cristo. A nossa realidade hoje, século XXI, nós somos salvos porque cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Os irmãos que antecederam Cristo, eles foram salvos porque eles creram que o Messias viria e que eles foram salvos porque eles creram. Fica muito claro isso pra gente. Mas a lei, né, foi manifesta ali, a lei foi dada a Deus, a Moisés, o que antecedeu a isso, veio a lei a Moisés e os profetas, e vieram todas revelando Jesus Cristo, mostrando Cristo, apontando para Cristo. E o que antecedeu a Moisés? Como que os homens sabiam o que estava errado e o que estava certo? Se a lei ainda não existia. Os 10 mandamentos ainda não haviam sido escritos. Como que o homem sabia disso? Porque Deus o dotou de conhecimento, e como esse versículo aqui está falando, que Deus se manifestou à criatura, colocando nós, na criação, a sua graça que nos faz termos percepção daquilo que é certo e daquilo que é condenável, do que é certo e do que é errado. Então Paulo aqui está querendo dizer, olha só, ninguém pode alegar que não sabia de nada. Ninguém aqui pode alegar, Caim não pode alegar que ele não sabia que era errado matar o seu irmão. Eles sabiam disso. Noé, irmãos, pregou o arrependimento ao mundo muito antes da manifestação e da revelação de Deus a Moisés dos mandamentos. Quer dizer, o povo já tinha conhecimento do que era certo e do errado. Quando Noé vai chamar o povo, né, falando do dilúvio, chamando o povo para entrar na arca. Eles ignoraram porque eles quiseram, mas eles tinham ciência do que era certo e do que era errado. Só que eles escolheram fazer o que era ruim aos olhos do Senhor. Tá? Vamos lá. Então, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também como sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso daqui é só uma continuação do que ele falou no versículo anterior. Ele continua falando a mesma coisa, olha só. Todos os atributos, né, o que são atributos? São as características de Deus, né, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua infinitude. Tudo isso já estava muito, muito claro a todos os homens. Tá? Ninguém pode dizer que não conhecia. Sabia do poder de Deus, sabia da misericórdia de Deus, mas também sabia que ele era um Deus justo e que ele agia com justiça. Então nenhum indivíduo qualquer, mesmo antes da revelação dada a Moisés, mesmo antes de Jesus, mesmo após Jesus, ninguém pode dizer que não sabia de nada. Tá? E essa revelação, essa consciência que Deus colocou em nossos corações é a graça de Deus que Deus colocou em cada um de nós. Todos nós, indivíduos, sejam convertidos ou não convertidos, ele possui uma porção da graça de Deus que os faz compreender aquilo que é certo e o que é errado, que os capacita a ouvir a voz de Deus. Essa é a graça de Deus em cada indivíduo, seja bom ou seja mal. Tá? Versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração,
insensato. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que não possui desculpas para os ímpios. Aqueles que negligenciaram a vontade de Deus, ignoraram a vontade de Deus, não glorificaram a Deus em tudo, tá? Antes, ignoraram a Deus. Esses não têm desculpa para esses, serão julgados por Deus. Tá? Versículo 21, esse. Tá? É uma continuação, tá bom, irmãos? Vocês percebem que ali do versículo 18, né? Ele começa a falar sobre a ira e ele vai continuando falando no versículo 19, versículo 20, versículo 21. Ele prossegue falando e no versículo 22, que é curtinho, ele vai continuar falando. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, se fazendo, versículo 22, tá esse. Se fazendo de sábios, existia na cultura oriental, na cultura grega, já era uma herança da cultura grega, né? Os grandes filósofos, os grandes eruditos da cultura grega, eles começavam a ser copiados pelas outras gerações. E Roma herdou muito isso, tá? Então eles se faziam de inteligente. Olha como é que Paulo, mais uma vez, a necessidade dessa exposição no aspecto mais cultural, exegético, tá? Porque Paulo ele tinha isso em mente, os irmãos sabiam disso em mente, os irmãos tinham plena convicção do que era aquela cultura dos falsos que se fingiam ser sábios e, na verdade, eram loucos. Trocavam a sabedoria de Deus, mas se fingiam de sábios, mas, na verdade, ignoravam a sabedoria de Deus, que é o Todo-Poderoso. Tá? Então, é basicamente isso que ele fala no versículo 22. No versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está querendo dizer aqui? Mudaram a glória de Deus, tá? Compreenda, estava Israel sob o domínio parcial do Império Romano. Tá? E qual a principal influência que o Império Romano, o Império Romano influenciava, de certa forma, na cultura judaica. Eles estavam sendo oprimidos. Israel estava sendo oprimido pelo Império Romano. Tá? E aquelas culturas romanas, não só romanas, como a influência dos povos pagãos ao entorno, todo o Oriente, o Antigo Oriente, ele vai produzir em Israel, nos judeus, uma idolatria. Os irmãos tinham que todo momento estar vigilosos para isso. E Paulo ele vem falar sobre isso aqui. Que deixaram de glorificar a Deus, quando eles falam mudar a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homens, de imagens de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Os povos pagãos, irmãos, naquela época, ali ao redor de Israel, do domínio do Império Romano, eles adoravam a homens, tinham deuses que eram imagens de homens, tinha deuses com imagem de aves, tinham deuses com imagem de quadrúpedes e deuses com imagem de répteis. Isso era muito comum. A cultura egípcia, por exemplo, era cheia de idolatria. E o que Paulo está querendo falar aqui? Ó? Teve muitos que deixaram a glória de Deus e deixaram de glorificar Deus para adorar esses deuses. É isso que Paulo está querendo dizer. Tá? Isso daí foi a influência que eles receberam ali de todo aqueles povos do Antigo Oriente. Tá? Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo em si. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão, Deus entregou à imundície? Deus, Paulo está querendo dizer que Deus deu a cada indivíduo o arbítrio, o poder de arbitrar. Não total, mas Deus, todo ser humano, ele tem, dentro dos limites da vontade de Deus, ele tem poder de arbitrar, poder de escolher a sua própria vida. Você tem poder de escolher aonde você vai fazer, aonde você vai, o que você vai fazer. Você tem poder de escolher aonde você... Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, vou fazer uma breve hermenêutica, não é muito o objetivo
dessa exposição, mas eu vou fazer para os irmãos poderem compreender. Hoje, nós escolhemos a igreja que nós vamos congregar, nós escolhemos com quem nós vamos nos casar, nós vamos escolher se nós queremos ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Hoje a cultura é ter 1 filhinho ou 2 no máximo, não é isso? A cultura jovem hoje é essa. Então, nós escolhemos essas coisas. Deus nos dá poder de arbitrar sobre nossa vida. Algumas coisas nós podemos escolher, tá? Então, essa liberdade, voltando agora, encerra a realidade de hoje, a hermenêutica, vamos voltar para a exegese. Naquele tempo, eles também tinham o poder de arbitrar. Então, Deus dando esse poder de arbitrar, alguns se entregou, Deus o entregou à imundícia, ou seja, eles escolheram coisas imundas, eles escolheram coisas impuras. Por que Deus o entregou? Porque Deus podia fazer desses homens uma espécie de robô e falou, não, vocês não vão. Deus podia fazer isso, mas Deus não fez. Por quê? Porque eles, tendo o poder de arbitrar sobre suas vidas, escolheram fazer o que era errado. Então, quando Paulo ele vai dizer que Deus o entregou à imundícia, é porque Deus deu a ele o arbítrio. E eles escolheram por si aquilo que eles queriam fazer, que era contrário à vontade soberana de Deus. Aí ele vai dizer que Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, ou seja, seus corações eram maus. Usaram do arbítrio de Deus para fazerem as coisas ruins e para desonrarem seu corpo entre si, ou seja, até o seu corpo eles próprios desonraram. No versículo 25, Paulo vai tomar ainda dentro desse aspecto aqui de idolatria e depravação, Paulo ele vai começar a falar que, eu vou ler, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está querendo falar com isso? Observe, eu estava falando anteriormente, no versículo anterior, sobre o domínio do Império Romano. Para Roma, o imperador era como se fosse um deus. Ele era chamado de Horus Vivo na Terra, o filho de Osíris e de Ísis. Ele era o Deus vivo na Terra para os romanos, tá? E olha o que Paulo está falando aqui. Não é coincidência, irmãos. Olha o que Paulo, vou ler de novo para que você possa entender. Pois mudar a verdade de Deus é mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quem era a criatura que eles estavam servindo? Quem era a criatura que alguns em Roma estavam se corrompendo e adorando? O imperador. Estavam dando ao imperador o poder de ser chamado o Horus Vivo na Terra, o Deus na Terra. Então estavam se curvando diante do imperador. Paulo aqui ele vai chamar a atenção dos irmãos para não fazerem isso. Não troquem a grande soberania de Deus dando adoração àquilo que é só criatura. Quem era a criatura? Todos os homens, inclusive o imperador de Roma, tá? Eles eram homens como eu e você, tá? Então é isso. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, tá? Esse versículo, irmão, era a prática sexual que era comum no Antigo Oriente, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, em Corinto existia um templo da deusa Afrodite. As sacerdotisas de Afrodite, elas mantinham relações sexuais com estrangeiros em adoração a Afrodite, tá? E infelizmente, irmãos, nós entendemos com essas menções de Paulo que alguns dos irmãos estavam se deixando levar por essas impurezas, essas relações sexuais. Vemos que isso estava impactando, de certa forma, dentro das igrejas, dentro da igreja de Roma, dentro da congregação de cristãos em Roma. Então Paulo ele vai dizer aqui que as mulheres mudaram seu modo natural de manter relações íntimas, contrária à sua natureza. Então fica muito claro, tá? Alguns estudiosos, alguns teólogos,
eles vão até dizer que aqui poderia ser o sexo, tá? O sexo anal. Não temos total certeza quanto isso. O versículo ele não deixa isso muito claro, tá? Afirmar isso é difícil, tá? Eu não afirmo isso. Existe uma possibilidade de Paulo estar falando isso? Até existe. Mas eu creio que no cenário do Antigo Oriente ali, essas práticas sexuais eram comum ali no meio das sacerdotisas de Aserá, não só de Afrodite, né, mas também de Aserá. Então, irmãos, pode ter sim um pingo de razão nisso. O texto não nos fala isso de maneira muito clara, tá? Mas de toda e qualquer maneira existia um aspecto sexual impuro, contrário à vontade de Deus, que estava influenciando a igreja em Roma, e Paulo vai deixar essa declaração. O versículo 27, nós vamos parar nele, não vamos querer nos estender muito, depois nós vamos fazer mais um versículo, mais um vídeo para completar Romanos capítulo 1. E em breve, irmãos, nós estamos trabalhando aí afinco, já tem alguns meses que eu estou escrevendo um livro, tá? Isso que nós estamos aqui tendo aulas em vídeo, né? Em breve, eu creio que muito em breve, Deus abençoando, nós teremos um livro, tá? Explicando Romanos, tá? Feito por mim, escrito por mim. Então, muitos daquilo que eu estou falando aqui e mais vão estar aí, não serão conteúdo do material, do conteúdo do livro, tá? E quem sabe estará disponível aí em breve nas redes. Se de repente você está vendo esse vídeo já tem algum tempo, dá uma procurada aí, coloca no Google aí explicando, no Google, né? Explicando Romanos, Roberto Ornelas. Ornelas é com 2 L's, tá? Roberto Ornelas, e você vai ver se de repente já tem alguma coisa na rede disponível, tá? Se não, espera mais um pouquinho. Versículo 27 para nós encerrarmos. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aqui, com certeza, irmão, não tem sombra de dúvida, Paulo está falando da prática homossexual, tá? Evidente. Infelizmente, a prática homossexual ela já vem muito antes de Cristo, tá? Antes de Jesus, já era comum na cultura romana, tá? O homossexualismo, tá? A história nos revela isso e nos mostra isso. E então, pode ter certeza, isso aqui Paulo está falando sobre o homossexualismo, sem sombra de dúvida, tá? Homem se deitando com homem, tá? Uma grande prova disso, irmãos, é a própria destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Isso antecedeu a Jesus muitos anos, milhares de anos antes, tá? E Deus ele destrói Sodoma e Gomorra pela prática de orgias sexuais que aconteciam ali, homossexuais inclusive. Então, irmão, não tem sombra de dúvida que Paulo estava orientando a igreja de Roma, tá? A se afastar dessas coisas, tá? Porque ele vai dizer lá no finalzinho do versículo 27, porque aqueles que praticam essas coisas terão a merecida punição do seu erro, tá? Então é evidente que aqui está se falando da prática homossexual, tá? Por hoje é só, tá? Eu sempre peço isso, se você não se inscreveu no canal, corre agora, se inscreva no canal, isso, clica no botão se inscrever aí agora, dá uma curtida, deixa seu comentário, gostei, gostaria que fosse feito isso, fala sobre outras coisas, gostaria que fosse falado sobre isso, e você vai me incentivar, você vai me deixar animado, em nome de Jesus, abençoa a gente, se inscreva, dá uma curtida, comenta no canal, e até o próximo vídeo, meus irmãos, um grande abraço e fique na paz do Senhor, tá? Tchau, tchau.